Vamos iniciar agora o nosso estudo da nossa legislação esquematizada e comentada. A gente está estudando agora a parte geral, porque o Código Penal é dividido em duas partes, né? A gente tem a parte geral e a parte especial. A gente está aqui no título 1 da aplicação da lei penal. A gente vai começar pelo artigo 1º. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Aqui a gente estuda o que é preciso para haver um crime. Para uma coisa ser crime, o que tem que ter para essa conduta ser considerada um crime? Primeira coisa, a gente tem que ter uma lei prevendo essa conduta que é crime. Tem que ter uma lei anterior e não apenas sem prévia combinação legal. Ou seja, prévia, e também tem que ter uma lei prevendo essa pena. O que a gente entende por isso? Ou seja, para ter um crime, tem que ter uma lei. E essa lei tem que ser anterior. Por exemplo, para ter o crime de homicídio, é preciso ter o quê? Uma descrição da conduta. Aqui, ó, artigo 121, matar alguém. E vai ter o quê? O preceito secundário. O preceito primário é a descrição da conduta. O preceito primário é a pena. Vai ter a pena embaixo, ó, reclusão de 6 a 20 anos. É desse jeito que vem previsto os crimes no Código Penal e em leis especiais. Beleza? Detalhe aqui importante, quando você lê aqui, ó, crime, eu quero que você entenda infração penal. E quando você vê aqui pena, entenda a sanção. Por quê? Porque esse princípio nosso da legalidade aqui, ele também se aplica à contravenção penal e também se aplica o que a gente chama de medida de segurança. Como assim? A infração penal, ela é um gênero que tem duas espécies, o crime e a contravenção. E a sanção também é um gênero que tem duas espécies, a pena e a medida de segurança, que é uma pena, um tipo de pena, entre aspas, uma pena que é aplicada aos inimputáveis, vamos supor, uma pessoa com doença mental. Entendeu? Então também se aplica esse princípio da legalidade à contravenção. Eu também posso falar aqui sobre a medida de segurança. Existem alguns desdobramentos do princípio da legalidade que caem muito em concurso, então a gente tem que dar uma olhada neles. O primeiro que eu vou colocar para vocês aqui é a lei em sentido estrito, que é o princípio da reserva legal. O que quer dizer isso? Se eu perguntar para vocês, a medida provisória, que é uma lei em sentido material, ela pode criar um crime como na pena? A resposta certa é que não. Por quê? Porque ela não é uma lei em sentido formal. Ou seja, só quem pode criar crime é lei ordinária e lei complementar. A medida provisória, que é um ato do chefe do Poder Executivo, não vai poder estar criando crime. Existem algumas correntes que falam que ela pode criar leis penais para beneficiar o réu. É uma corrente, mas aqui a gente está indo não está entrando em méritos de corrente majoritária, minoritária, porque o nosso concurso dificilmente vai entrar nesse mérito. Lei anterior. Aqui a gente tem o princípio da anterioridade da lei, que proíbe o quê? A retroatividade maléfica. A gente vai falar melhor no artigo 2º sobre isso. A gente também tem a lei escrita, que veda o costume incriminador. Na nossa cultura aqui, a gente tem o costume de fazer tal conduta. E essa outra conduta não é uma coisa que a gente tem o costume de fazer. Então eu posso considerar essa outra conduta como crime? Não. Tem que estar previsto em lei, não em costume. Então, é vedado o costume incriminador, ou seja, proibido. Lei estrita, com C agora, veda analogia em malam parte. Aqui é um ponto interessante. Primeiro, o que seria analogia? Quando a gente fala analogia, é o quê? É uma integração do direito penal de uma coisa que não é prevista. Aí a gente pega uma outra parte do direito penal que tem uma previsão parecida. Por exemplo, vou te fazer uma pergunta para ficar mais fácil de entender. É possível equiparar o casamento à união estável no direito penal? Aí eu te falo, depende. Por quê? Se for para beneficiar o réu, é possível. Se for para malefício do réu, não é possível. Ou seja, só é possível analogia em bonam parte. Não é possível em malam parte. Vamos aos exemplos, então. Lá no artigo 235 do Código Penal, a gente tem um crime. Vou colocar aqui para vocês, depois vocês dão uma olhada lá. E dá uma lida nesse tipo penal. Aqui, ó. 235 do Código Penal. E também, depois vocês vão dar uma olhada no artigo 181 do outro exemplo que eu vou dar aqui, do Código Penal. Fica mais fácil para vocês entenderem. O artigo 235 fala que
é crime de bigamia uma pessoa casada que está contraindo casamento de novo. Aí eu te pergunto, e a pessoa que está em união estável, também é crime? Não, porque aí eu vou estar equiparando a união estável com o casamento para prejudicar o réu. Então, não é considerado crime de bigamia. E no artigo 181, a gente tem a escusa absolutória. O que é escusa absolutória? Um exemplo, a esposa, a dona Maria, casada com o senhor João, e ela tem o costume do senhor João, coloca R$ 50 no bolso, lá na calça, na que ela vai lavar a roupa, ela vê, ela pega os R$ 50 para ela. Em teoria, seria o quê? O crime de furto, né? Ela está furtando o marido dela. Mas o artigo 181 fala que quando a pessoa ela é casada, não vai estar não vai estar cometendo crime. Por quê? Ela tem a escusa absolutória. Aí quem tem união estável, então vai estar cometendo crime? Também não, porque nesse caso a analogia que a gente faz aqui de quem tem união estável é para beneficiar a esposa, senão a esposa que não é casada estaria cometendo o crime de furto. E por último aqui a gente tem a lei certa, que é o princípio da taxatividade. A princípio da taxatividade ele proíbe aqueles crimes vagos, aqueles crimes que não explicam direito qual é a conduta. Para ver se a gente entendeu esse princípio da legalidade, a gente vai fazer uma questãozinha aqui. Essa questão aqui é muito boa porque ela aborda vários aspectos. Vamos fazer junto aqui. Com relação ao princípio da legalidade, assinale a afirmativa incorreta, aqui, atenção que é incorreta. Tal princípio se aplica às contravenções e medidas de segurança. Correto, a gente viu que a gente tem que entender como se lá fosse infração penal, que é crime e contravenção, e também como se fosse sanção, que é medida de segurança e pena. Então, se aplica também. Tal princípio impede a criação de crimes por meio de medida provisória. Exatamente. Aqui a gente tem o que a gente chama de lei em sentido estrito, né? Tal princípio impede a criminação genérica por meio de tipos imprecisos. Aqui a gente tem o que a gente chama de princípio da taxatividade, né? Tal princípio impede a aplicação de analogia de qualquer forma. Aqui é nosso incorreto, porque é, é possível sim a aplicação da analogia em Bonaparte. Foi o caso da escusa absolutória que a gente viu, né? Da esposa que pega os R$ 50 do marido lá. E letra E, tal princípio está previsto no texto constitucional vigente. É interessante também falar, né? Eu não mencionei antes, mas fica aí um bônus adicional para vocês. Na Constituição Federal, no artigo 5º, no inciso 39, para ser mais exato, a gente tem uma menção no princípio da legalidade. Do mesmo jeito está no artigo 1º aqui, copiou e colou lá no artigo 5º, está escrito igualzinho. Não há lei anterior, não há crime sem lei anterior que o define e não há pena sem prévia combinação legal. Também se tem essa previsão dos direitos fundamentais do artigo 5º. Então também está correto isso aqui. Show?